É importantíssimo colocar repertórios na redação do Enem. Eles são avaliados lá na segunda competência. O problema é lembrar de vários repertórios para vários temas, né? Mas fique tranquilo, nesse vídeo eu vou te salvar, porque eu vou te mostrar 5 repertórios que se encaixam para vários temas. Tudo bem com você? Eu sou a professora Débora Marques, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre os repertórios socioculturais. Isso aí deixa muitos vestibulandos de cabeça quente, preocupadíssimos sobre qual repertório colocar. Nossa, eu não lembro do repertório para vários temas, mas hoje nós vamos falar sobre tudo isso. Mas primeiro, o que são os repertórios? É importante que a gente saiba o que são os repertórios socioculturais para que essa prática de colocar repertórios fique mais tranquila, tá? Os repertórios socioculturais, quando o Enem pede isso lá na segunda competência, lembra que eu falei antes? Ó, repertórios, eles são cobrados lá na segunda competência avaliativa do Enem. Lembra? Se você não lembra disso, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre as competências. Eu vou deixar na descrição para você assistir logo após que acabar esse vídeo, combinado? Mas volta aqui, assistir esse primeiro. Então, olha só, os repertórios, quando o Enem cobra lá na segunda competência, ele quer que o candidato coloque conhecimentos de outras áreas do conhecimento, certo? Esses conhecimentos que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida estudantil. Então pode ser repertórios aí da área da ciência, pode ser geografia, pode ser língua portuguesa, literatura, filosofia, sociologia, tá? Todos esses conhecimentos, psicologia, nutrição, tudo que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, esses repertórios que vão aí nos ajudando ao nosso cérebro se desenvolver, é considerado repertório sociocultural. Então eles podem ser aí filmes, músicas, séries, documentários, livros, tudo isso aí que está inserido na cultura, na nossa cultura, é considerado repertório sociocultural. Mas olha só, eu não posso simplesmente pegar uma frase, pegar lá uma citação de um filósofo e colocar na minha redação sem mais e nem menos. Tá tudo certo? Porque não vai estar tudo certo, tá? Já te adiantando. Porque os repertórios, para que eles sejam aceitos na redação do Enem pelo corretor, eles têm 3 etapas de avaliação. Eles passam por essas 3 etapas, que são: o corretor vai olhar para ver se o seu repertório ele é legitimado, se o seu repertório ele é pertinente e se o seu repertório foi produtivo. Nossa, quanta coisa! Vamos entender com calma isso. Rapidamente, os repertórios legitimados são aqueles que são conhecidos por uma grande parte da sociedade. Então, quando eu citar alguma coisa, algum filósofo, por exemplo, esse filósofo provavelmente vai ser conhecido por uma grande parte da sociedade. Diferente, por exemplo, se eu cito a minha vizinha. Por que minha vizinha tem a ver com o tema? Pode até ter a ver o que ela falou, a citação que eu coloquei, mas você concorda que a maior parte da sociedade não vai conhecê-la? Então, eu não consigo colocar esse repertório da fala da minha vizinha porque ela não é legitimada, ou seja, não é conhecida por uma grande parte da sociedade. Agora, os repertórios pertinentes são aqueles que conversam com a temática que está ali na frase temática. Então, ele precisa se relacionar com a questão que está sendo tratada. Se eu falo de educação, eu posso colocar o Paulo Freire, que é o patrono da educação. Mas olha só, mesmo que na frase do repertório da citação, por exemplo, que você está querendo utilizar no seu texto, não tenha palavras-chave que são iguais ao tema, não tem problema. O importante é que consiga estabelecer esse vínculo, essa discussão com o tema, tá? E aí entra na última parte para avaliação do repertório, que ele precisa ser produtivo. Ou seja, foi o que eu falei, eu não posso simplesmente jogar o repertório lá. Eu preciso mostrar como esse repertório tem reflexão na sociedade. Então, como que isso se mostra a partir desse repertório, como a gente vê isso na sociedade, na prática. Mas olha, agora que você entendeu essas 3 etapas, vamos ver 5 repertórios coringas aí para você colocar na sua redação. Olha só, observação antes de começarmos os repertórios. Muito importante de dizer, tá, dedicado? Gosto de ser sincera com você. Não é que esses repertórios vão te salvar, nossa, perfeitos. É importante que a gente conheça os repertórios específicos e os, que são amplos. Eles são amplos porque eu consigo encaixar para vários temas, mas não necessariamente vai encaixar para todo o tema da redação, mas para uma grande parte vai. Por isso eles vão te salvar. Vamos ver aí alguns repertórios para você utilizar na sua redação do Enem. Então, olha só, o Nelson Mandela, nosso primeiro repertório, ele disse que a educação é a arma mais poderosa que você pode utilizar para mudar o mundo. Então, esse repertório a gente consegue utilizar para temas sobre educação, sobre inclusão, igualdade, equidade. Lembrando que equidade não é a mesma coisa que igualdade, tá? Então, dá uma pesquisada aí, diferença entre igualdade e equidade. Então, a educação é a arma mais poderosa que você pode utilizar para mudar o mundo. Vou falar agora para você, uma introdução com esse tema para você ver, com esse repertório, para você ver como é possível colocar e conseguir vincular, trazer uma reflexão do repertório com o tema. Olha só como que eu colocaria numa introdução. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. A frase relembrada, dita
dita por Nelson Mandela pode ser refletida na atual conjuntura social, visto que os deficientes auditivos não estão inclusos na educação, mesmo sendo ela, a arma pode mudar o mundo. Então olha o que eu fiz, o tema é sobre deficientes auditivos na educação, então eu coloquei no início já da introdução o repertório, agora vamos lá o restante da introdução. Assim, notam-se os desafios ligados à formação educacional das pessoas com dificuldades auditivas, seja por estereotipação da sociedade civil, seja por passividade governamental. Aí continua a introdução, né, normal, lá antecipando os argumentos. A parte que eu queria que você visse foi a parte que eu coloquei o repertório e vinculei com a discussão ali dos surdos. Viu como eu faço para tornar o repertório produtivo? Vamos para o nosso segundo repertório. Quando uma atitude agressiva ocorre constantemente, as pessoas param de vê-la como errada. Essa é a frase da Hannah, uma socióloga e uma filósofa. Ela tem a teoria sobre a banalidade do mal. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um repertório coringa maravilhoso para utilizar para vários temas da sua redação. Então, olha só, eu posso usar esse repertório para temas como violência, preconceitos, desigualdades. Vou te mostrar agora um exemplo também como que eu colocaria numa redação esse repertório. Olha só. Quando uma atitude agressiva ocorre constantemente, as pessoas param de vê-la como errada. Agora eu vou vincular com a discussão. Essa fala de Hannah Arendt pode ser vista no cotidiano brasileiro, pois os surdos não têm suas causas analisadas como problemas a serem solucionados, já que a maioria das pessoas visualiza como normal, ou seja, se torna comum e não mais como algo errado que precisa de atenção. Assim, nota-se os desafios, e aí eu continuei. Você percebeu um padrão aqui? Você percebeu que é a mesma introdução que eu coloquei do repertório anterior? Olha só, no repertório anterior eu falei de Nelson Mandela, mas é a mesma introdução, e aqui eu usei outro repertório na mesma introdução, para vocês verem como é possível colocar para vários temas. Vamos para o nosso terceiro repertório. O homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se acorrentado. Essa fala é do Jean-Jacques Rousseau. Vamos falar Rousseau para facilitar, né? Porque que nome gigante. Jean-Jacques Rousseau. Vamos falar apenas Rousseau. Essa citação eu posso utilizar para temas como padrões de beleza, consumismo, escravidão. Tudo isso está ligado. Essa questão da escravidão pode ser inserida, por exemplo, em trabalho, né? Temas sobre trabalho informal, esses trabalhos que exploram, né, o funcionário, etc. Agora vamos ver um exemplo de uma redação com esse repertório dedicado. Olha só. Devido às influências midiáticas, a relevância da aparência coloca-se hoje como preocupação geral, atrelada a um conflito entre a adequação corporal e os limites da saúde. Já afirmou Rousseau certa vez, ao repertório, o homem nasce livre e por toda parte encontra-se acorrentado. Quanto mais padrões de beleza a sociedade coloca, mais acorrentada ela será, nunca atingindo a liberdade. É necessário, portanto, analisar os aspectos que corroboram com a temática. Novamente, coloquei o repertório e mostrei como que ele se vincula ao tema. Viu só? Show, né? Só por isso já merecia aí seu like, hein? Vamos ver o quarto repertório. Adoro essa fala, olha só, Habermas. A linguagem é uma verdadeira forma de ação. Acho essa frase assim fenomenal. O cara arrasou quando ele disse isso, porque realmente, quando não há comunicação, é difícil de problemas serem solucionados. Essa citação eu posso usar para temas como infantil, depressão, suicídios, agressões, tudo isso aí que as pessoas às vezes não se comunicam e acaba, né, procrastinando aí o problema na sociedade. Agora vamos ver mais uma introdução com esse repertório. É inegável que os abusos sexuais que envolvem crianças e adolescentes geram uma preocupação maior devido à ingenuidade e inexperiência de seus alvos, um problema crescente na atual sociedade globalizada, além de algumas vezes ter sua origem nos lares das próprias vítimas. Por isso, Habermas afirmou: a linguagem é uma verdadeira forma de ação, pois, ó o vínculo, com a comunicação, muitos problemas podem ser sanados, inclusive a exploração sexual infantil. Novamente o vínculo aí. Vamos ver o nosso último repertório desse vídeo, o último repertório curioso. Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Quem disse foi o Paulo Neruda. Olha só, essa frase também é bem forte, é uns tapa na cara das pessoas, hein? Forte essa frase. Porque às vezes as pessoas fazem atitudes, cometem atos, mas não pensam nas consequências. Elas acreditam que, né, realmente as pessoas têm um livre-arbítrio para fazer o que elas quiserem, mas as consequências uma hora chega, a conta chega, e quando chega, meu amigo, olha os temas que eu posso utilizar essa citação: verdade de expressão, cultura do cancelamento, cyberbullying, discurso de ódio, meio ambiente, todas essas temáticas que as pessoas fazem algo que vai comprometer determinada pessoa ou objeto ou natureza, elas têm as suas consequências. Então eu posso muito usar essa fala do Paulo Neruda. Vamos agora uma introdução com esse repertório. Olha só como que eu colocaria. No Brasil, a intensa onda de intolerância e discurso de ódio que acontece nas redes sociais são problemas muito presentes. Portanto, para tanto, pode-se relembrar a frase dita por Paulo Neruda: é livre para fazer suas escolhas, mas é
é prisioneiro das consequências. Ou seja, as pessoas cometem discursos de ódio e precisam saber as consequências desse ato para que eles sejam extintos da sociedade. Nesse sentido, dois aspectos fazem-se relevantes. E aí continua a introdução, mas você viu que eu vinculei o repertório com a discussão? Muito importante, indicado, quando você colocar um repertório, mostre como que ele está vinculado com a sociedade. Jamais só jogue o repertório lá de qualquer jeito, que não vai dar certo, não vai dar bom, hein? Confia em mim. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo dedicado, que tenha feito sentido pra você. Deixa seu like aí, se inscreva no canal, que isso me ajuda muito, ajuda o YouTube a entregar meu conteúdo para mais pessoas. E eu te vejo no próximo vídeo, tá certo? Grande beijo e até lá!